época passada ela viveu no meio de alegrias e tristezas. Para alguns, uma mulher sem rumo, para outros, uma festa. Durante muito tempo se escravizou, vivendo nas veredas da ilusão, cansada de viver na solidão, passou a vender distrações. Maria de Magdala, quem te salvou? Maria de Magdala, quem te curou? Diga pra nós. Um dia ela ouviu que um homem santo chegava para salvar o pecador. Cheia de esperanças foi escutá-lo, falando de um reino sem dor. Não conseguiu reter o choro forte, de tanta dor na alma pensou na morte. Mas ele só falava de vida eterna e que o amor liberta. Maria de Magdala, quem te salvou? Maria de Magdala, quem te curou? Diga pra nós. Jesus, foi ele quem me amou. 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 Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa doutrinária, a doutrinária da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus.
Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nos ilumina a todos nesse momento, Senhor, com a tua luz bendita, que nós sejamos abençoados com eflúvios celestes, que nós consigamos superar todos os obstáculos que existem nessa nossa jornada evolutiva e possamos ser dignos de chegarmos até a Ti. Nesse momento, humildemente, Senhor, nós Te pedimos a inspiração necessária para essa exposição, que nós possamos, dentro de nossos corações e de mentes abertas, possamos reflexionar sobre tudo que Tu nos dá, sobre tudo que existe à nossa volta e que por muitas vezes nós esquecemos de agradecer. E agradecendo por essa oportunidade, Senhor, suplicando a Ti que possamos nos transformar em antenas de luz dentro dessa seara bendita. Ajuda-nos, pois, que sejamos perseverantes. E Te pedimos a permissão para dar por iniciada a doutrinária dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. Nós estamos aqui com o objetivo de falarmos sobre uma personagem muito importante e que o seu comportamento pode servir como um suporte para meditarmos sobre as nossas imperfeições, mas que a força poderosa do amor de Deus, do amor do Cristo, ela nos indica o caminho. Então, o nosso tema será Maria de Magdala, uma multidão de pecados redimida pela força poderosa do amor. A exemplo dela, nós carregamos uma multidão de pecados, mas ela se redimiu por essa força poderosa do amor. Vamos ver como é que isso aconteceu. Em uma manhã, muito cedo, 3 mulheres dirigiram-se ao sepulcro onde ali foi colocado o corpo do Mestre Jesus. E ao chegar nesse local, elas são tomadas de assombro porque o corpo não se encontrava mais lá. Ficaram muito assustadas, sem entender o que estava se passando, e que no momento em que presenciaram, né, elas 2 foram embora e Maria de Magdala ficou, chorava, muito triste, chorava silenciosamente. Quando um mancebo chega perto dela e diz: "Por que choras, mulher? Aquilo que você busca não se encontra mais aqui." E ela diz: "Senhor, se tu sabes onde colocaram o corpo do nosso mestre, diz." Ele, um anjo, desaparece e ela continua no mesmo local, triste, pesarosa. Quando aproxima-se dela
uma figura bastante conhecida, e ao se aproximar ele pronuncia o nome dela, Maria, Maria, e ela o olha e diz: Rabone, meu mestre, tu estás vivo? E ele disse: eu ressuscitei. Como eu havia dito, eu ressuscitei ao terceiro dia. Vai até os outros e diz, fale da novidade, que logo mais eu estarei com todos. Ela tenta tocá-lo, mas ele diz: eu ainda não estou pronto, não me toques. E Maria Madalena dirige-se até o local onde se encontrava os discípulos, muito assustados, com medo, escondidos, porque estavam sendo perseguidos. Ela dá a notícia e, naturalmente, nenhum deles acredita pela vida pregressa que ela levava. Ela carregava sempre esse estigma ainda, apesar de ter mudado totalmente. Apenas Maria, mãe de Jesus, acredita nela. Mas, até chegarmos aí, houve uma longa trajetória. Afinal de contas, quem foi Maria de Magdala? Ela era uma jovem, de longos cabelos, muito bonita, e que vivia em um palacete na cidade de Magdala. Daí o nome, Maria de Magdala. Vivia cercada de muito luxo e riqueza. Nesse local ela oferecia festas, onde os patrícios, os romanos, se faziam presentes, os homens ricos, e todos disputavam estar com ela. E ela fazia questão de escolher. Quem determinava a escolha, as ordens, era Maria de Magdala. Era admirada por muitos, invejada por outros, mas Maria de Magdala, nesse palacete, era tida como uma rainha. No entanto, espíritos infelizes a tomavam todas as noites praticamente, e isso fazia com que ela ficasse completamente perdida, procurando entender o sentido real da vida. E os seus olhos sempre estavam perdidos no mistério de insondáveis distâncias. Esses espíritos obsessores cercavam-na, impedindo que ela pensasse em outras coisas, a não ser o momento da festa, o momento do prazer fácil. Mas ela não se sentia completa. Seu olhar era perdido, buscando algo que ela ainda não entendia o que era de fato. As suas festas eram tidas e eram muito apreciadas por todos da época, né? Principalmente os homens ricos que se deleiteavam em seu palacete. Até que um dia batem à porta, após mais uma noite de orgias. Batem à porta, ela já está dormindo, né? Sob efeito ainda de vinhos. Bate à porta um homem e diz: eu quero falar com a senhora. E o serviçal disse: você aqui não entra. Esse homem se vestia mal, estava praticamente em andrajos, e o responsável pela porta disse que era impossível. Em hipótese alguma, a senhora vai recebê-lo a esta hora. Ele insistia, ele disse: olha, eu tenho um recado para ela.
E se você não abrir a porta, quando eu encontrá-la, eu vou falar que você não deixou eu entrar para dar esse recado. O serviçal ficou com medo e foi até o quarto da senhora, onde ela dispunha, né, de uma pessoa que cuidava das suas coisas, e falou. Ela disse: não, mas é impossível. E o homem continuou batendo na porta até que ela despertou daquele torpor e disse o que está acontecendo. E falaram que era um homem que queria conversar com ela. Ela foi. Ao chegar lá, junto a esse homem, ela perguntou do que se tratava. Ele disse: senhora, teve um dia que eu, andando pelas ruas de Magdala, eu a encontrei em sua liteira, muito luxuosa, e eu pedi uma esmola. Eu pedi uma moeda, e a senhora me atirou uma moeda. E você, senhora, perguntou o que eu iria fazer com aquela moeda, e eu disse que eu queria encontrar um mestre que estava operando verdadeiros milagres, e eu precisava de um milagre, porque, como a senhora pode perceber, eu estou cheio de chagas, eu sou leproso. E ela disse: nesse momento a senhora me falou: se você encontrar esse homem, venha me avisar, que eu quero encontrá-lo também. E aqui estou eu. Eu vim lhe avisar que ele está aqui perto, basta que tomemos o barco e chegaremos lá. Maria de Magdala imediatamente arrumou-se e atravessou o mar para chegar até onde estava Jesus. Houve o encontro dela com Jesus. Foi um olhar diferente. Aquele olhar penetrante que lhe desnudava a alma. Nunca ninguém jamais havia olhado para Maria de Magdala daquela forma. Ela se sentiu diferente e não entendia por quê. Por que isso? Inclusive, por conta desse encontro, dessas conversas todas, muitas pessoas incorrem no erro de dizer, né, que Maria de Magdala teria se casado com Jesus. Isso não procede. A missão de Jesus não tinha nada a ver com isso, né? E ela passou a segui-lo de longe, né? Embora ele já tivesse dito: vem, segue-me, mas ela preferia ficar na retaguarda por se achar impura. E sempre ele, do momento em que se encontrava com Jesus, ele fazendo o convite, ela dizia: mas será que Deus vai me aceitar em seu rebanho? Eu ainda me sinto a mais impura das mulheres pela minha vida pregressa. Como isso é possível? E ele dizia sempre: vem, segue-me. E ela começou a se questionar: que tipo de amor seria aquele transmitido por lábios tão divinos? E começou a lembrar de tudo que vivenciara. A essas alturas, ela já havia se despojado de todas as riquezas, havia doado, saiu do palacete, doou os vestidos caros, perfumes, as joias, né? Ela vivenciara tudo que os prazeres materiais lhe proporcionavam. Ela se deixou levar por alegrias falsas, mas os seus olhos buscavam sempre algo diferente. Por quê? Porque seu coração estava em completo desalento.
na mais profunda tristeza, até o encontro com Jesus, até que ela percebeu esse amor diferente, esse amor divino. Vamos lembrar algo muito interessante na época de Jesus. Qual era a regra? Como é que as mulheres eram tratadas naquela época? Elas eram exclusas da vida pública totalmente. Elas não tinham voz, em hipótese alguma. Elas eram tratadas na mais completa desconsideração. Podiam ser apedrejadas em praça pública por adultério. O homem não sofria nada, porque a mulher era tida como a causadora daquele ato. E podia também sofrer mutilações. Outro costume muito interessante na época de Jesus, quando alguém que estava se destacando na sociedade era convidado para jantar, e assim o fez Simão, né? Chamou Jesus para cear com ele, não é? Em seu palacete luxuoso, porque para ele era importante, embora odiasse Jesus, era importante que ele estivesse lá para que todos falassem que um homem considerado santo esteve na casa de Simão. E um costume muito interessante é que quando se marcava esse evento, esse tipo de evento, aquelas aldeias, né, muitas não tinham nem 200 pessoas, era costume que cada um nas suas casinhas pobres pegasse uma cadeira e ficasse na frente do palacete para ver quem entrava, quem saía. Era uma noite ou um momento de almoço para ver quem entrava e saía. Era costume das pessoas fazerem isso. Jesus foi convidado e foi ter a casa de Simão. Em dado momento, adentra o recinto nada mais, nada menos do que Maria de Magdala. Ela se aproxima de Jesus e começa a chorar. Com suas lágrimas lava os pés de Jesus e passa um óleo perfumado em seus pés e continua a chorar e enxugando os pés de Jesus com os cabelos. O Simão não ficou nada satisfeito, se aproxima de Jesus e diz: você não é profeta coisa alguma. Esta mulher é tida como uma mulher imunda. Então ela está, se você é um homem santo, você deveria saber disso. Ela está profanando. Ela está ali profanando. Só que Maria de Magdala, antes havia, quando ela entrou, que Simão tentou detê-la, ela olhou fixamente para Simão e ele calou-se, porque Simão frequentava o palacete de Maria de Magdala. E ela continuou na tarefa. Quando Simão fez essa colocação de que Jesus não era profeta, não era santo, porque senão ele saberia quem era aquela mulher, Jesus se dirigiu a ele e falou o seguinte: Simão, vou te contar uma história. Existiam 2 homens que deviam cada um uma quantia diferente ao seu senhor.
Um devia, vamos colocar para os dias atuais, um devia R$ 500 e o outro devia R$ 2.000. E o Senhor, num ato de bondade, resolveu perdoar as dívidas de ambos. Qual deles você acha que ficou mais contente, mais agradecido? Simão disse: ora, o que devia R$ 2.000. Ele: Simão, este é você. Pelos teus valores materiais, você vê isso dessa forma. Veja só, você critica, você abomina essa mulher. No entanto, desde que ela chegou aqui, ela não faz outra coisa a não ser beijar meus pés, lavar os pés e untá-los, né, com esse preparado perfumado. Você, quando eu cheguei, como é nosso costume, eu não fui recebido por você com um beijo. Você não colocou a bacia com água para que eu lavasse os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como é costume. Nenhum desses costumes você obedeceu. E ela não faz outra coisa desde que eu cheguei aqui, que ela chegou aqui, a beijar meus pés, a lavar meus pés e a passar o óleo perfumado em meus pés. E ele disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Essas palavras ditas por Jesus, amar e sacrificar-se, é exatamente o que ele veio fazer aqui. Ele amou e se sacrificou. Nós temos um longo caminho pela frente. Segundo ele, essa jornada, esse caminho é difícil. A porta é estreita. No entanto, no Evangelho está escrito que a fé remove montanhas. A fé remove todos os obstáculos. Portanto, ele fala a Maria de Magdala: nada temas, é preciso crer somente. Ele diz: vai, Maria, um dia que não está muito perto, mas também não está muito longe. Eu te pedirei a vida. Eu estarei contigo. Sacrifica-te e ama, a fim de que possas passar pela porta estreita. Se existe, utilizando as palavras que nós usamos cotidianamente, se existe uma forma de passar pela porta estreita, é se sacrificando e amando o nosso próximo, amando o nosso irmão. E ele afirma mais ainda: só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Jesus já passou por todas essas fases, então ele fala com propriedade, ele fala com amor. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ele esteve aqui conosco, reencarnou e não precisava mais. O que o moveu? O amor por todos nós.
E Maria de Magdala pergunta: Mestre, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Sim, o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Nos tempos atuais, em que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, muitas vezes não nos conformamos. Achamos que é sacrifício demais, mas é aí que se encontra o divino mistério da vida. Quando nós sabemos de fato imolarmos-nos, nós sabemos viver. Se trata de um longo aprendizado, mas chegaremos lá. E Maria de Magdala recebeu todas essas lições, essas colocações do Cristo. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ele afirma mais ainda na conversa que ele teve com ela: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e sacrifício? Ele já fala aí nesse momento da mãe, né? E ela fica muito triste. Ouvindo tudo isso, ela começa a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Ela não pôde ter filhos devido à vida pregressa que ela teve. E ela afirma: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E ele: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Além dos filhos naturais, existe outro tipo de maternidade. Quando a mãe acolhe aqueles que não são de seu sangue, mas sim os filhos do coração. Não importam que sejam crianças, não importa que seja adulto, o amor é o mesmo dos filhos do coração. E ela se compromete: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Finalmente ela entendeu que tipo de amor. No questionamento anterior, ela diz: que tipo de amor é esse, pronunciado por lábios tão divinos? E aqui ela já entende que se trata do amor celestial. Acolherei como filhas as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Ela realmente entendeu que o amor celestial propicia essa mudança, essa transformação, que faz com que esse amor seja igual para todos os outros irmãos. E ela se comprometeu, passou a segui-lo. Podemos perceber, embora seja uma ilustração cinematográfica, mas essa cena, ela demonstra o olhar de antes, quando nós ilustramos atrás, né? Era em busca de alguma coisa que ela nem sabia o que era. E aqui ela já havia encontrado o amor celestial. Então esse olhar se modificou, porque a felicidade tomou conta do seu ser. E ela passou a viver em nome desse amor. E isso provoca uma satisfação profunda, indescritível, quando conseguimos atingir esse patamar. Chegou o dia do sacrifício.
Aqui ela teve a oportunidade de ver o sacrifício do amor do Cristo, que foi imolado. Ele se sacrificou, ele foi pregado na cruz, ele sofreu as dores no corpo. E ela esteve ali, aos pés da cruz, chorando copiosamente, sem compreender toda aquela violência. Por que isso? Por que fazer isso com o Mestre? Porque ele não merecia, ele apenas pregou o amor. Permaneceu ao pé da cruz, junto a Maria e ao discípulo João. E quando a cabeça de Jesus pendeu, ela desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada pela violência que presenciara. Ela não conseguia entender o porquê. Sabia, pelas lições dele, que ele iria se sacrificar, mas não sabia que seria dessa forma. Quando desceram ele da cruz, Maria, sua mãe, chorou também copiosamente. Ninguém conseguia entender o porquê daquilo. Por que a violência? E voltamos àquele momento em que ela e as outras duas mulheres estiveram no sepulcro e que só encontraram apenas os lençóis de linho. Ela foi ter com os discípulos. Jesus pediu que isso acontecesse. No entanto, eles não acreditaram. Apenas Maria acreditou. Ela aqui fala da ressurreição do Cristo. Quando Jesus apareceu entre os discípulos, eles ficaram muito assustados, porque não sabiam o que fazer a partir daquele momento. Que faremos sem ti, Senhor? Ficaremos aqui sozinhos? E Jesus diz: não, vou enviar-lhes o Consolador. Um Consolador que trará o conhecimento de uma forma mais aberta, explicando muitos detalhes sobre o amor de Deus, que no momento vocês não têm ainda como compreender. E esse Consolador veio. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Maria Madalena, Maria de Magdala, foi residir na cidade de Dalmanuta, e ali, na sua casinha, muito diferente daquele palacete, ela recebia as pessoas, ajudava leprosos, aleijados, como ela havia se comprometido. E ela afirmava: já não sou eu quem vive, és tu, Senhor, que vives em mim. Um dia, andando pela praia, pelas areias, ela encontra um grupo de leprosos e que perguntam para ela por Jesus. Cadê o mestre? A gente veio, a gente queria a cura, ouvimos falar dos seus milagres. E ela disse: ele já se foi, não está mais aqui entre nós. Eles ficam muito tristes porque acreditavam que poderiam ficar curados. No entanto, ela passou a viver com eles, cuidando deles no Vale dos Leprosos, e falava sobre Cristo, sobre os seus milagres, sobre o amor celestial que ele pregara, sobre o seu sacrifício na cruz, para que pudéssemos tomar a consciência da necessidade de nossas mudanças.
Aqueles rostos deformados pela lepra enchiam-se de alegria. Aqueles olhos sombrios e tristes tocam-se de nova luz. Essa luz que vem da palavra de Maria de Magdala. Até que um dia ela percebe manchas violáceas em seu corpo. Ela contraíra a lepra. Mas mesmo assim ela continua ainda a tratar dos leprosos. Quando as forças estavam quase lhe esvaindo, ela resolve ir até Éfeso para encontrar a mãe de Jesus. Mas não chegou a entrar na cidade, mas mandou um recado e foram pegá-la. Logo depois, ela tem a oportunidade de ser resgatada pelo Cristo. Como ele havia prometido, no momento em que ele falou, Maria, sacrifica-te. Um dia que não está muito perto, mas também não muito longe, virei te buscar. E foi o que aconteceu. No momento em que Jesus adentrou o recinto onde ela se encontrava, esse recinto cobriu-se de luz. Ele carregou-a nos braços e levou para outro plano. Maria de Magdala representa o exemplo dos que cometem equívocos gravíssimos em sua marcha evolutiva, todos nós, mas que conseguem, ao toque do amor do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus. E, sem sombra de dúvidas, ela pode ser considerada como o maior exemplo de transformação do Evangelho. Algumas pessoas podem dizer que a transformação de Paulo, né, é o maior exemplo. No entanto, Paulo já conhecia as leis, ele era um doutor da lei, ele conhecia, né, profetas e assim por diante. Maria de Magdala não teve a oportunidade desse conhecimento. Ela teve o conhecimento apenas meramente material, no seu palacete, prazeres, e lutar contra esse tipo de prazer requer muito sacrifício, muita fé para se reajustar. Daí porque nós podemos, de fato, considerá-la como o maior exemplo de transformação do Evangelho, né? Ela buscou a sua transformação moral. Diante disso, Herculano Pires faz a seguinte colocação sobre a transformação moral. Como modificar a nossa natureza inferior sendo naturais? Porque todos nós temos ainda a nossa natureza inferior. Temos o nosso lado sombra, que muitas vezes impede essa transformação. Estamos sempre pegando atalhos de convites da matéria. Estamos sempre dando lugar a essa natureza inferior, dela crescer, de se avolumar. O nosso lado sombra, nós incentivamos, né? Como modificar então essa natureza inferior? E ele diz, primeiro, compreendendo que temos essa natureza inferior. Porque muitas vezes o nosso orgulho impede que possamos reconhecer que existe em nós essa natureza inferior. E, sobretudo, perceber, ao identificá-la,
que precisamos modificá-la, né? Sentindo essa necessidade de nos transformar, porque só assim nós vamos sair daquele olhar sombrio que a gente viu lá em Maria de Magdala, buscando algo que não sabia exatamente o que era. Quando ela encontrou Jesus, o seu olhar se modificou totalmente pelo amor celestial. Herculano Pires também afirma o seguinte: nossa transformação moral deve começar de dentro e não de fora. Não adianta palavras bonitas, discursos, se não vivenciamos aquilo. Por isso que Herculano Pires faz a seguinte colocação: uma transformação para Deus ver, não para os homens verem. Porque não interessa aos homens verem essa transformação. Deus realmente é que vai verificar se houve essa transformação moral em nós. Ele nos conhece profundamente. Afinal de contas, foi Ele que nos criou. Ele é o nosso Pai. Então, não adianta praticar a caridade de selfie, né? Mostrar ao mundo que está praticando aquela caridade e faz uma foto. Olha, eu estou aqui na comunidade fazendo a caridade, aí faz uma foto. Olha, nessa outra comunidade já estou fazendo assim a caridade, outra foto. Isso é caridade para os homens verem. Isso não é transformação para Deus ver. E é nesse sentido que nós precisamos trabalhar para extirpar essa natureza inferior que existe em nós. Ainda sobre a transformação moral, um dos principais objetivos da doutrina espírita é a transformação do ser humano. Como? Através da compreensão de novos conceitos sobre a sua realidade espiritual. É necessário compreender e internalizar, porque do momento em que nós internalizamos, ali nós damos lugar à transformação. Mas se nós não internalizarmos, nada mexe conosco. Não vamos compreender nunca esses novos conceitos, o que é essa realidade espiritual, o que é esse amor celestial que fez com que Maria de Magdala se modificasse. Então, não basta aceitar os princípios renovadores da doutrina dos espíritos. É preciso, sobretudo, vivê-los. É necessário que façamos isso. Nós ainda somos muito imperfeitos, muito. E essa nossa transformação moral necessita que reconheçamos e possamos identificar essas nossas imperfeições. Ainda sobre a transformação moral, é imprescindível que pensemos nos exemplos de conversão cristã. E aí nós temos o exemplo de Paulo, temos o exemplo de Maria de Magdala e tantos outros, né? São Francisco de Assis, tantos outros que se modificaram, né, após conhecer esse amor celestial. Então, é imprescindível que pensemos nos exemplos de conversão cristã e empreendamos esforços por conseguir nossa própria conversão, que certamente está se dando paulatinamente, mas que seja contínua e persistente. Daí o papel da fé. A fé remove montanhas. Está lá no Evangelho. Esse código de moral que nós temos, né, que nos foi dado, é um presente, mas que muitas vezes a gente lê, acha interessante, faz discursos, faz palestras sobre eles, mas na hora H a gente sempre está, né, pegando atalhos. Isso impede
a nossa transformação moral. Quando criamos uma máscara na ilusão de que estamos ocultando as nossas dores, impedimos a nossa cura e libertação. Enquanto Maria de Magdala continuou usando a máscara da ilusão criada por ela mesma, ela permaneceu com uma doença espiritual. Ela era assediada por espíritos obsessores. Ela procurava ocultar as suas dores através de festas, joias, vestidos caros, o seu palacete. Mas ela estava impedindo a sua cura, a sua libertação. Do momento em que ela teve aquele encontro com Jesus, seu olhar, seu coração, todo o seu ser se modificou. Então, que de fato possamos retirar de nós essa máscara da ilusão que por vezes nós procuramos criá-la na ideia de que podemos ocultar as nossas dores, as nossas enfermidades espirituais, enquanto continuarmos a usar essa máscara, a máscara da ilusão, a nossa cura e libertação não vai acontecer. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Nós agradecemos pela oportunidade nesse momento. Muita gratidão pela oportunidade de servir. Que nós possamos reflexionar sobre o que nós vimos aqui, com o objetivo de nos transformarmos por essa força poderosa do amor celeste, do amor celestial. Embora precisamos, todos nós sabemos que precisamos do sacrifício para tirar de nós todas essas chagas espirituais que ainda estão conosco. Vamos agora para a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o alto, nos conectarmos com essa luz maravilhosa, que ela possa ter a capacidade de nos guiar nessa estrada, nessa jornada rumo à luz, a nossa reforma íntima. Que possamos, ó Pai, ser perseverantes, sempre trabalhando no sentido do bem, trabalhar no bem, para que possamos de fato alcançar altas esferas, patamares mais elevados, e que possamos sempre, nesse processo, nos transformando em antenas de luz, espalhar essa boa nova que é o Evangelho de Jesus. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, gratidão.